Eu preciso confessar uma coisa pra vocês. Eu tenho muita dificuldade em dizer adeus. Salve, salve galera! Eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre uma das minhas trilogias favoritas de todos os tempos, a trilogia Sight do Neil Shusterman, que é publicada aqui no Brasil pela editora seguinte. Essa é a segunda vez que eu gravo esse mesmo vídeo e novamente estou com um problema que é, não sei como começar a falar pra vocês o que eu achei de O Timbre. E assim, gente, eu tenho muitos sentimentos em relação a essa trilogia, mas este livro aqui, em específico, me fez pensar sobre muitas coisas. Mas antes da gente continuar, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, também já deixa o seu joinha ali embaixo e compartilha esse e outros vídeos do canal com os seus amigos. Eu separei esse vídeo em dois momentos, basicamente, que é um momento em que eu vou falar pra vocês alguns pontos que me chamaram a atenção na história e na narrativa, e depois vou dar um ponto negativo e um ponto positivo pra você que tá meio indeciso se ler esta conclusão agora ou não. É muito importante lembrar que esse vídeo não vai ter spoilers nem sobre o Timbre, muito menos sobre a nuvem e quem dirá de O Ceifador. Em O Ceifador a gente vai conhecer um universo, um mundo praticamente perfeito, onde não existem mais doenças, não existem mais catástrofes e a única forma das pessoas realmente morrerem é pelas mãos dos ceifadores. Mas o que controla os ceifadores? Existe uma espécie de organização, que a gente pode chamar assim, que é a ceifa. E dentro da ceifa a gente tem todos os altos punhais, a gente tem os ceifadores, a gente tem uma dinâmica bem diferente do que a gente é acostumado a ver em livros de distopia hoje em dia. Porém, essa história começa a ganhar movimento quando a gente conhece os nossos dois protagonistas. Eles são aprendizes de ceifador e eles vão passar por algumas provações para poder entrar então para a ceifa. Só que esse mundo não é tão perfeito assim. Tem muitas coisas que se assemelham ao que a gente vive hoje. E quando eles descobrirem isso, conforme eles forem entrando mais nesse mundo, eles vão ver que a morte cobra sim um preço. E às vezes ele é muito mais alto do que a gente imagina. Eu li O Ceifador pela primeira vez em 2017, foi o mesmo ano que o livro foi publicado, e desde então eu tenho falado muito sobre esses livros, tanto para os meus amigos, quanto para as pessoas que eu vejo, assim, que gostam desse tipo de história, ou aqui no canal. Então se você já assiste os meus vídeos há um bom tempo, você sabe que eu falo muito sobre essa trilogia, e eu tava esperando demais essa conclusão desde o ano passado. Poderia ter lido em inglês? Poderia ter lido em inglês, mas decidi esperar porque sou desses, e agora eu li. E gente... isso já me leva a um dos primeiros tópicos que eu quero conversar com vocês, que é em relação à narrativa e à história de O Timbre, porque aqui a gente tem um livro muito mais lento que os dois anteriores, e para quem acompanha essa série desde o início, sabe que o primeiro livro, ele é bem rápido, assim, tem uma dinâmica bem legal, mas o segundo, ele é infinitamente superior, principalmente porque a gente tem muitos plot twists, e aí veio esse terceiro, e ele é um pouquinho mais lento, ele tem uma narrativa que vai mais devagar, até porque aqui é uma história muito mais geral, que expande o universo, que pega outras coisas e outros personagens que a gente ainda não conhecia. E é quando a gente conhece esses personagens que a história se torna, assim, muito maior do que a gente imagina. E vocês lembram que no segundo livro a gente tem um novo personagem que é o Grayson Tolliver? Então, ele também ele faz parte desse terceiro livro e ele tem um dos arcos mais interessantes dos últimos anos que eu li. E, geralmente, quando os autores colocam muitos personagens novos, principalmente em uma conclusão, as coisas acabam se perdendo um pouquinho. Porém, Neil Shusterman faz o oposto disso. Porque é neste livro que ele vai deixar pra gente as coisas assim mais claras, sabe? Ele sempre tratou tudo do nosso mundo com muita sensibilidade, eu acho, mas nesse livro ele conseguiu meter o pé na porta, porque é exatamente isso que ele faz, e a gente consegue perceber todas as nuances e todas as críticas que ele faz à nossa realidade. E aí vocês vão me perguntar, pelo amor de Deus, Leonardo, não sei o que ele faz de tão brilhante assim. Ele meio que dá uma cutucada aí nas igrejas, sabe? Na religião. Ele mexe muito com isso e também com os governos. Ele explica pra gente basicamente que todas as pessoas que estão no poder são podres. Ele é um livro muito pé no chão e é um livro muito mais crítico que os dois anteriores.
E outra coisa muito interessante nesse livro é que a gente tem a figura da nimbocúmulo, da nuvem, que é uma peça muito importante nesse universo do New Testament. E a gente viu lá no segundo livro, quem leu, tudo o que aconteceu por intermédio da nuvem. E aí, o resultado disso a gente vai ver agora no timbre. Só que a nimbocúmulo não é a única peça nesse terceiro livro. Tanto que o livro começa de um jeito bem diferente, assim, começa meio que com uma perseguição, para depois sim a gente ir para os personagens que a gente está acostumado dos outros dois livros. Os trechos da nimbocúmulo nesse livro e tudo o que acontece no final dele é algo que eu vou dizer para vocês, eu nunca imaginei. E eu acho que todos vocês vão ficar muito apaixonados porque o universo se expande de um jeito que, nossa, eu não tava esperando isso. Sabe aquele gif da cabeça explodindo quando você saca uma coisa? Então foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu acho que eu nunca comentei com vocês sobre isso em um dos vídeos que eu fiz sobre o ceifador ou sobre a nuvem, mas tem uma coisa que eu gosto muito na narrativa do New Testament e principalmente nessa construção de mundo dele, que é o seguinte: desde o primeiro livro ele coloca meio que uns textos entre os capítulos. Lá no ceifador a gente tinha os mandamentos da ceifa, nesse segundo livro que foi a nuvem a gente tinha alguns pensamentos da nuvem em relação ao mundo, e nesse terceiro livro a gente tem coisas muito interessantes, principalmente trechos de conversa e de áudio. Quando vocês entenderem quem é o timbre, quando vocês ligarem essa coisa do testamento e essas questões de áudio, trechos de conversas que foram apagadas, meu Deus, vocês vão, eu não sei nem explicar, mas vocês vão surtar muito porque foi isso que eu fiz. Agora eu vou abrir um parênteses pra gente discutir uma coisa muito importante em literatura, que é a representatividade. E tem muitos riscos quando você se propõe a fazer isso, porque você pode cair num lugar assim que você não consegue desenvolver bem, que você faz mais um desserviço do que qualquer outra coisa, mas o que eu vi nessa história foi uma representatividade que me deixou muito feliz, porque o New Testament ele acaba trabalhando a questão de gênero e ele traz um personagem não binário. E inclusive lá nos agradecimentos do livro ele fala que a história passou por uma leitura bem crítica, uma espécie de leitura sensível assim, que foi o que conseguiu dar forma para esse personagem e fazer com que ele fosse importante na história. E geralmente quando a gente pensa em representatividade, a gente quer algo que faça sentido, né? A gente quer que aquela história, aquele personagem, ele se desenvolva dentro do enredo. O meu medo, quando eu comecei a ler sobre esse personagem, era que ele não seria bem desenvolvido, que ele serviria mais como uma espécie de âncora para outro personagem do que para ele ter a própria história dele dentro do livro. E aí o New Testament foi lá e me surpreendeu porque ele não fez isso que eu tava pensando. Ele desenvolveu esse personagem, ele fez com que a história desse personagem seguisse até o fim do livro. Ele não é um personagem apenas para servir outras pessoas ou para dizer, meu Deus, tem representatividade nesse livro. Não, esse personagem, ele é uma parte importantíssima desse livro, e se não a mais importante dele. Outra coisa que eu acho que muita gente se pergunta quando vai ler uma conclusão de um livro, de uma trilogia ou de uma série é o seguinte: será que o autor vai conseguir encerrar todas as histórias que ficaram abertas tanto no primeiro quanto no segundo livro? Sim, ele consegue fazer isso da melhor forma possível. Não ficou com aquela ponta solta de tipo, meu Deus, ele vai precisar fazer outro livro para encerrar essa história desse personagem porque ele não conseguiu aqui. Não, e ele faz tanto com os personagens que a gente já conhece quanto com os personagens que são desenvolvidos somente nesse terceiro livro. Tá, agora eu vou entrar no ponto negativo e no ponto positivo, mas antes eu queria dizer pra vocês que eu sou o tipo de pessoa que se envolve muito sentimentalmente com a história. E esse livro, essa trilogia como um todo, ela meio que não me permite enxergar se tem coisa errada, sabe? Eu não consigo ler este livro tentando procurar erro aqui no enredo ou coisa que não foi bem feita lá. Eu simplesmente entro na história e eu fico imerso e eu só percebo que terminou quando eu já tô sofrendo. Mas o ponto mais negativo que eu encontrei nessa história, em O Timbre como um todo, é o seguinte: o texto do New Testament nesse livro em específico tá muito mais poético, tá muito mais divagador, tá muito mais brisado. Teve uma parte que eu disse assim, pelo amor de Deus, que brisa é essa? Pois não estou entendendo nada. Mas é isso que o New Testament faz nesse livro, ele dá muitas voltas, e ele vai pra lá, e ele volta. Então esse livro, ele é muito interessante pra mim, porque a
gente percebe a construção narrativa do autor através dessas voltas que ele dá. E para você que é fã e leu o primeiro e o segundo livro, não entre em O Timbre pensando que ele vai ser da mesma forma que os outros dois. Eu diria assim que ele é um livro à parte, sabe? Porque ele parece não ornar com os dois primeiros, apesar de ser uma conclusão, ele não é superior à nuvem, mas ele não é inferior ao ceifador, ele tá muito equilibrado, sabe? Eu acho que o autor conseguiu juntar o que ele tinha no primeiro livro, o que ele tinha no segundo, e aí ele disse, ok, é assim que eu vou narrar o terceiro, pelo menos foi como eu percebi. E por último, mas não menos importante, o ponto mais positivo pra mim em relação ao Timbre foi a euforia que eu senti enquanto tava lendo. A gente torce pelos personagens, a gente consegue entender algumas motivações, inclusive dos vilões. Eu senti esse livro de um jeito muito diferente que eu senti os outros dois. Eu sabia desde o início que era uma conclusão, então eu acho que a minha cabeça foi se preparando para isso. Eu fui me divertindo, eu dei uma choradinha em alguns momentos, e eu ouso dizer para vocês que essa é uma das melhores conclusões que eu li, pelo menos nos últimos 5 anos, e eu espero que isso não soe muito exagerado, mas é como eu me senti. A história teve um momento que ela deu uma virada tão grande que eu não tava conseguindo acompanhar, eu não imaginava que aquilo ia acontecer, e aí no final, quando eu terminei, virei a última página, eu vi que aquilo tava desde o início do livro. Esse último livro, ele encerra tudo, assim, você vê que tá bem amarradinho, mas tem algumas coisas que ficaram levemente abertas, que se ele quiser trabalhar no futuro, dá pra fazer um livro bem legal, mas aí quando você lê nos agradecimentos, ele diz que vai expandir isso pra telinha, então pode ser que a gente espere mais coisas no universo de Sight, mas no cinema. E agora eu vou contar pra vocês qual foi a minha avaliação pro Timbre. Eu dei 5 estrelas, não tinha como dar menos que isso, porém foi o único livro da trilogia que eu não favoritei. Os 2 primeiros são favoritados e também 5 estrelas, mas esse, não sei, foi muito bom, mas não foi o melhor. Acho que deu pra entender, né? É isso então, gente. Esse foi o meu vídeo sobre o Timbre pra gente concluir essa trilogia aqui no canal. Eu fico muito feliz que a editora seguinte tenha me chamado pra conversar com vocês, pra dar a minha opinião. Não esqueçam de deixar o joinha ali embaixo se curtiram, de se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Também me sigam nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. E outra coisa muito importante, se vocês quiserem ouvir um trecho desse livro, vocês podem ir lá pro meu Instagram. Eu tenho uma série de vídeos onde eu narro os primeiros capítulos de livros que eu amo ou de livros que as pessoas estão muito empolgadas para conhecer. E eu também vou deixar aqui o link da minha participação no Estação Seguinte, que é um novo podcast da editora Seguinte, e lá eu narro mais um trecho do Timbre, só que é um trecho mais pro meio do livro assim. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!